Senhor, te louvamos e bendizemos o seu santo nome. É para a honra e glória do Senhor que estamos aqui novamente, né? E a permissão dele que nos deu o dia de hoje, amém? Glórias a Deus. Irmãos, vamos abrir, né, na palavra de Deus, na Bíblia, Salmos, capítulo 15, do versículo 1 até o 5, amém? Deixa abertinho aí, nós vamos fazer uma reflexão também, vamos pedir, né, para que o Senhor venha renovar o que tem que ser renovado, que o Senhor venha transformar o que é preciso transformar, mas você precisa querer, meu irmão, você precisa querer, minha irmã. Hoje é o dia que o Senhor permitiu para mim e para você, para estarmos aqui vivo, né? Graças a Deus, dando graças a Deus por mais uma oportunidade. Aqueles que não mudou, muda enquanto é tempo, porque Deus está nos dando a chance, amém? Vamos orar antes de começar. Deus abençoe cada pessoa que está do outro lado do vídeo. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o pensamento, o sentimento e a vontade. Deus, ajude-nos a fazer a tua vontade em primeiro lugar. É preciso, nós sabemos, mas precisamos da sua ajuda, a ajuda do Senhor. Louvado seja o Senhor. Hoje é um dia maravilhoso que o Senhor preparou para mim e para você. Amém? Tudo o que for falado aqui hoje é somente de Deus para você e para mim. Louvamos a Deus, né, por nos presentear com a palavra de Deus para que nós venhamos a ser mudado. Amém? Que Deus te abençoe. Então eu vou falar um pouquinho aqui da precipitação, né? A cautela que nós temos que ter em primeiro lugar, né, meus irmãos? A gente tem que ter a sabedoria, né, vinda de Deus, né? Porque, olha, a precipitação e a audácia são características dos tolos, certo? A própria falta de inteligência que os impede a prever o perigo. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado, há tempo de mudança, é preciso ser mudado, é preciso, né? Avance devagar quando suspeitar que o terreno é traiçoeiro. Você tem que saber, né, a hora de parar, como, aonde pisar, aonde for, né? Porque a gente não sabe o que o outro ser humano está pensando, a gente não sabe o que o outro ser humano, quais são as atitudes, então a gente precisa ser muito cauteloso, a gente precisa não agir com precipitação, porque quem age com precipitação e audácia são características de tolos, né? E a gente sabe que isso aí faz com que posteriormente não tem a sensação de fracasso. A pessoa que age assim, ela tem essa sensação, mas é um fracasso, está agindo como tolo, certo? Então vamos cuidar, né? Vamos cuidar, vamos estar aí buscando a orientação na palavra do Senhor. Hoje, então, nós vamos ler na palavra de Deus, graças a Deus, a sua espada está aí desse lado, a sua couraça, o seu coração está blindado com essa palavra, porque nós precisamos, esse é o alimento da nossa alma. Você sabia que sem esse alimento a pessoa, ela se autodestrói? Ela não tem forças para nada, aparentemente, porque os tolos pensam assim, certo? A gente sabe que nós precisamos, né? Precisamos desse alimento para nossa alma. E você, eu, sem isso aqui, sem a palavra de Deus, sem Deus imprimir-se na nossa vida, não somos nada. Todas as escolhas que você faz sem a orientação de Deus não dá certo. Não dá certo, mais cedo ou mais tarde, aparentemente pode ser, né, a escolha certa, mas mais cedo ou mais tarde você vai ver e colher o fruto das suas escolhas, certo? Porque tudo que plantamos, colhemos. E tudo que colhemos é aquilo que plantamos lá atrás, a semente que nós plantamos. Pecado
mentira, verdade, honestidade, então você tem que saber o que você está colocando, né, em prática, certo? Eu tenho que saber, todos nós temos que saber. Graças a Deus, né? Então vamos no livro de Salmos, capítulo 15, do versículo 1 até o 5, nos dias de hoje, para nós, amém? O livro fica na Bíblia, no Velho Testamento, amém? É fácil. Vamos lá, abre aí no livro de Salmos, capítulo 15, no Velho Testamento. Glórias a Deus, louvado seja Deus, porque Deus é maravilhoso e está nos dando, né, uma chance de mudança. Vamos lá, meus irmãos. A integridade, esse é o texto, a integridade e a comunhão com Deus, é Salmo de Davi, certo? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Isso é uma pergunta, né? Quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Né? Uma pergunta feita ao Senhor. Aquele que vive com integridade, pratica a justiça, fala a verdade de coração. Então, esses vão morar, sim, vão sim para Nova Jerusalém. Vê aí, meu irmão, faz uma análise no seu coração se está faltando alguma coisa aqui, ó, ou se tem alguma coisa que não está aqui, entendeu? Para você se corrigir, para todos nós nos corrigirmos, né? Aquele que vive com integridade, uma pessoa íntegra, né? Pratica a justiça e fala a verdade de coração. Então, a verdade tem que ser de coração. E esse coração não é essa maquininha que bombeia sangue, não. É o pensamento. É você pensar com o coração, fazer de coração, ser verdadeiro de coração. Porque Deus conhece a intenção do coração, entendeu? Vamos lá. O 3. Que não difama com a língua. Cuidado, meus irmãos, com a fofoca. Cuidado com o que você fala, porque o que fala o coração tá cheio. E realmente, olha, a língua é um membro do corpo pequeno que não tem osso, mas quebra osso, destrói pessoas, mata pessoas. É um poder assim que a língua tem. Se você não tiver o controle, o autocontrole, ela destrói. Ela é comparado a uma fagulha na beira de uma mata. Simplesmente um palitinho de fósforo foi jogado, aquela fagulhinha ali, ela incendeia. Cuidado com o que está falando, cuidado com o que está saindo da sua boca, porque tudo que sai vai ter consequência. E tudo que saiu, se não for verdade, você vai sofrer as consequências. E sendo verdade, você está agindo corretamente, porque a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Passando disso, já é do maligno. Então, cuidado com a sua boca, cuidado como você está usando-a, né? Que ela tem um poder muito grande. O poder da palavra é de amaldiçoar e de bem dizer, é de bondade e de maldade. Então, o ser humano tem que ter um controle aí, ó, diariamente, certo? Então, vamos lá. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. O que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Então a palavra de Deus, ela nos alerta, ela nos dá direção, ela nos dá, né, a oportunidade de mudarmos, a oportunidade de corrigir aquilo que está sendo errado na nossa vida. Vai haver um tempo que as pessoas não vão ter essa oportunidade que tem aqui. E essa oportunidade é esse tempo que a gente está aqui na Terra.
Passou isso aqui, não tem mais oportunidade. Aí vai ser só o acerto de contas, né, meus irmãos? Que todos nós vamos estar na presença de Deus, né? Apresentando tudo aquilo de bom ou aquilo de ruim. E lá vai haver a separação, né? Porque antes que você fala, Deus sabe qual é a intenção do seu coração, sabe se é verdade ou se é mentira, né? Então vamos aí prevalecer na verdade, vamos estar aí firmemente na palavra de Deus, mudando, né? Estando na obediência, falando a verdade, sendo honesto, tendo o caráter, né, de uma pessoa bondosa, bondosa, muito, mas muito abençoada, né? Porque quando você é abençoado, você abençoa as pessoas que estão, né, na sua presença ou ao seu redor. Então a gente precisa estar aí, né, meus irmãos? Vivendo, aprendendo, vivendo, colocando em prática, porque um dia nós vamos ter que prestar conta, certo? Então esse Salmo 15 é um manual prático, né, meus irmãos? Um manual prático de ética e de caráter, né? Para quem deseja viver perto de Deus. Então, se você deseja viver perto de Deus, junto com Deus, você precisa estar, né, ser uma pessoa de caráter, né, com ética, né, porque é necessário, meus irmãos, é necessário. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe, né. Muita gente está vivendo aquele momento de autossabotar, né? Tá achando que ele vai ter oportunidade, tá achando que pode deixar para amanhã, hoje tem que viver aquilo que deseja no coração, mas cuidado com esses desejos, cuidado com essas falas, cuidado muito mesmo com as atitudes, amém? Então é o tipo, olha só, é o tipo de pessoa que Deus aprova. Para nós hoje, né, para mim, para você, para todos nós, como que eu sei, né? Eu sei se eu tiver tudo o que a Bíblia está falando, né? E aqui, olha só, a integridade de uma pessoa é muito importante, meus irmãos. Porque Deus, com Deus a gente não se brinca, com Deus a gente, né, não engana, Deus a gente não engana. Então, ó, a integridade é quem vive forma honesta, certo? Faz o que é certo, não apenas o que é bom, o que é legal, né? Não apenas o que é legal, desculpa. É sincero, falando a verdade no coração, entendeu? Não é da boca para fora, é lá dentro do pensamento, do sentimento, né? Então, preste muita atenção, né? Vamos entender o que Deus está falando para mim e para você hoje, através dessa palavra. Vamos trazer para a nossa vida e consertar a nossa vida. Pare de consertar a vida do outro. Pare de estar gastando o seu precioso tempo tentando consertar aquele que não quer consertar. Você já falou? Glórias a Deus. Você já tentou ajudar uma vez? Glórias a Deus. Mas a pessoa, se ela não quer, não tem como, né, meus irmãos? Não tem como. Não se impressione com pessoas más, né? Não se impressione, mesmo que sejam influentes, né? A gente tá vivendo numa época aí que as pessoas querem, né? São seguidores, né? Seguidores, muita gente aí. Mas cuidado, meus irmãos, cuidado, né? Se são pessoas boas, pessoas más, porque na realidade a gente não sabe, né? A gente não conhece o coração. E que sejam influentes, mas desculpa, eu vou ler novamente. Não se impressione com pessoas más, certo? Mesmo que sejam influentes, mas respeite quem teme a Deus. Então nós temos que respeitar quem teme a Deus, certo? E cumpre sua palavra, teme a Deus e cumpre a sua palavra, né? Porque tem muito, até o diabo teme a Deus, mas ele não cumpre a palavra de Deus, né? Então nós temos que fazer isso, nós temos que realmente estar vivendo assim, olha, respeitando, né? Respeitando quem teme, vivendo também, né? Temendo a Deus e cumprindo, né? Cumpre a sua palavra. Então cumpre os mandamentos do Senhor. Agora você se pergunta, eu estou, né,
Eu estou cumprindo os mandamentos do Senhor? Eu estou na obediência do Senhor? Ou eu estou, né, seguindo, né, impressionado com as pessoas más, estou tirando, né, um pouco de conhecimento da maldade? Cuidado, meus irmãos, cuidado. O coração do homem é enganoso. Cuidado. Agora, vamos continuar aqui. Mesmo que isso traga, então olha só, mais respeita quem teme a Deus, cumpre sua palavra, mesmo que isso traga prejuízo pessoal. Honra e compromisso, né, meus irmãos? A gente tem que ter, realmente, seja em que situação, seja com, né, qual lugar, independente da circunstância, a gente tem que ser realmente, né, uma pessoa honrada e de compromisso, né, com compromisso. Não é ganancioso. Então aquele que teme a Deus, ele não é ganancioso. Ele não empresta dinheiro explorando os outros. Olha, preste atenção, hein? Preste atenção. Não aceita suborno para prejudicar inocentes. Então, olha só, não é ganancioso, não empresta dinheiro explorando os outros e não aceita suborno para prejudicar inocentes. Essa pessoa, ela realmente está vivendo aquilo que ela está aprendendo na palavra de Deus. Realmente ela está fazendo o que Deus está nos mandando, né? Quem age assim, meus irmãos, nunca será abalado. Nunca será abalado. A pessoa que vive com esse caráter ético e cristão, confia em Deus e, portanto, permanece firme, mesmo diante de crises ou dificuldades. Você entendeu como que é importante a gente saber o que a gente está fazendo, ter noção? Porque todo mundo tem noção do que está fazendo. Saber quais são as nossas escolhas, como devemos nos posicionar, como devemos, né, fazer, ter atitudes que agradam a Deus, não que desagradam a Deus. Não prejudicar as pessoas, né? Tem tanta gente fazendo mal por outro, tem tanta gente aí vivendo com o coração angustiado, cheio de inveja, querendo o que o outro tem. Para que isso, meu irmão? Para que isso, minha irmã? Nós precisamos realmente fazer um limpa no nosso coração, né? Olha só, quem age assim nunca será abalado. Preste atenção, né? Nunca será abalado. Irmãos, o Salmo 15 o Salmo 15, ele não fala só sobre a salvação por mérito, né? Não é a salvação por mérito, desculpa, né? Sobre o mérito, mas sobre como um salvo deve viver. Então não é por mérito, né? A pessoa acha que quanto mais ela faz, ela, né? Ela tá fazendo, vamos supor que tá fazendo tudo certinho, mas não é por mérito da pessoa, é realmente sobre, né, sobre como um salvo deve viver. Então tem muita gente que faz o bem, meus irmãos, tem muita gente aí fazendo o bem pro outro, mas ela não tá realmente entendendo como que ela deve viver, de que maneira, porque você não compra Deus, você não faz trapaça com Deus, você realmente vai receber de Deus quando você faz de coração, quando o teu coração se alegra em fazer, não para ser aplaudido pelo homem ou reconhecido pelo homem, ou então para receber mérito do outro. Não, meus irmãos, a gente tem que fazer o bem, não olhar quem, a gente tem que fazer o bem de todo o nosso coração, né? Ele nos chama, esse versículo nos chama a levar nossa fé para as atitudes diárias. Não é uma vez ou outra, não, é dia a dia, dia após dia, diariamente, né? Nas amizades, olha, presta atenção, nas amizades, no trabalho, nas finanças, principalmente hoje, né, nas redes sociais. Cuidado, meu irmão, cuidado, como você está agindo, né? O que você está, né, divulgando, o que você está fazendo, o que você está recebendo, qual é a sua posição diante da tecnologia e do mundo que está tão, né, tá tão informatizado, tá tão aí, pessoas que têm livre acesso para expor aquilo que ela sente, para expor aquilo que ela,
que ela tem no coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a atitude que nós temos que ter. Porque a internet, meus irmãos, é uma ferramenta muito boa, mas é uma ferramenta que muita gente usa para destruir, para magoar, para apontar, para fazer fofoca, para destruir a vida do outro, serve também como um gatilho para inveja, né? Porque você está vendo a vida do outro, você está desejando a vida do outro, então toma muito cuidado, né? Ela é ótima, a internet é ótima, é um meio de comunicação muito bom, mas para quem sabe usar, para quem sabe o que está fazendo, né? E para que está fazendo, certo? Então, olha só, aqui nos ensina a sermos confiáveis e íntegros, né? Porque as pessoas que usam de má fé, as pessoas que usam de uma forma sem responsabilidade, porque todo mundo é responsável por aquilo que faz, mas ele acha porque ele está no meio de comunicação, um acesso fácil, ele pode fazer o que ele quiser, mas não é assim não, meus irmãos. Se você não presta conta aqui com o homem, você presta com Deus. Mas hoje, graças a Deus, tanto com o homem quanto com Deus, a gente presta conta. E essa conta vai ficar muito cara para aqueles que não sabem, né? Não sabe não, porque todos nós sabemos, né? Aquele que não usa com integridade, com responsabilidade, aquele que faz realmente, né? Transparecer o caráter que ele tem, né? E aqui a gente sabe que é um mundo, nós estamos vivendo um mundo desonesto, né? A gente sabe que tá aí, gente, para todo mundo ver. Você presencia, você vive, você sabe. Todos nós, né, estamos vendo aí a desonestidade do ser humano. Então a gente precisa, né, para nós hoje cristãos, né, fiéis à prática, à retidão, né, a retidão no coração e na fala e na ação. Então olha só, a prática para você, para mim, para nós, né, que teme a Deus, que serve a Deus, que é cristão, a retidão no coração, ser reto de coração, entender, né, que a gente não é uma pessoa que não tem, que a gente é dono do nosso nariz, não. Você pode fazer suas escolhas, mas você vai prestar conta. Eu posso fazer minhas escolhas, mas eu vou prestar conta. Então, seja, meus irmãos, seja uma pessoa, né, um fiel, né, a pessoa fiel que pratica, né, retidão no coração, que na fala também, né, na fala e nas ações, né, porque não é só no falar, é as atitudes, as ações que diz quem somos, né, que diz o que fazemos, né, e como fazemos, né, meus irmãos. Então, não seja ganancioso, não explore ninguém, e não aceita suborno, né, para prejudicar inocente. Não seja malicioso, seja realmente aquela pessoa que quer mudar, que quer ser mudada. Então, graças a Deus, Deus nos traz aqui hoje para que a gente venha entender, né, meus irmãos? Porque se não parar nesse tempo agora que tá tudo, né, de um dia para o outro tá tudo mudado, a correria é muito grande, a ocupação é muito grande, porque o tempo, a pessoa não tem mais tempo para se conhecer, a pessoa não tem mais tempo para fazer como que eu vou dizer, fazer um balanceamento do que ela está vivendo, né? Do que é preciso ser consertado, do que é preciso ter a dosagem certa. Então vamos lá, né, meus irmãos? Porque o dia de amanhã você não sabe, eu não sei, só o Senhor, pertence ao Senhor. Deus está nos dando hoje, porque é hoje que nós precisamos mudar, é hoje que precisamos fazer essa limpeza no nosso coração, né? Eu louvo a Deus por você, pelo seu coração, né, que você, graças a Deus, está vivo, está respirando e tem a chance de mudar, amém? Agradeço a Deus por você, pela sua casa, sua família, que Deus abençoe muito, 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 e que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas, derramadas sobre você, no seu coração,
para que você entenda que é preciso ser mudado, amém? Sábado, depois do meio-dia, o horário certinho eu não sei, né? É depois do meio-dia, eu venho fazer a live, convido você para estar junto comigo e para que nós possamos de verdade estar aí aprendendo e vivendo e testemunhando, amém? Deus te abençoe, obrigada, Senhor, por essa vida que vai ver esse vídeo, amém?